E você, provavelmente está acostumado a ouvir o termo LGBT, mas LGBTI pode ser novidade para você. Uma em cada 2.000 pessoas nasce com variações na anatomia reprodutiva ou sexual ou tem um padrão de cromossomo que não se encaixa com o que é normalmente considerado masculino ou feminino, é o que diz a ciência. Tais indivíduos são intersexuais e, por isso, o I na sigla LGBTI. Os intersexuais podem se identificar como homem, mulher ou nenhum dos dois. As pessoas intersexuais, assim como as pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, estão lutando em muitos lugares por reconhecimento, igualdade e seus direitos humanos. O Bom Dia Mirante fala agora dos direitos da população LGBTI. A entrevistada é a integrante da Comissão de Diversidade e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, Caroline Ferraz. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Soares? Seja bem-vinda para falar desse tema importante que é a diversidade. Gostaria de saber quais são os direitos que eles procuram neste momento a população LGBTI. Soares, a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer, né, até ter todos os direitos assegurados, mas até o momento temos alguns direitos que já foram garantidos, né? Então temos a possibilidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo, que se relacionam entre si. Temos a possibilidade de pessoas do mesmo sexo fazerem adoção de outras pessoas também. Temos a possibilidade de pessoas do mesmo sexo que desejam fazer doação de sangue, né? Elas podem estar se dirigindo. Até pouco tempo a gente tinha essa restrição, mas conseguimos também esse direito. Outro direito em relação às pessoas transexuais, né? Em relação ao nome social. Até pouco tempo, existiam muitos obstáculos para que as pessoas transexuais mudassem o seu nome de registro para um nome que realmente utilizam no dia a dia. Então, é outro direito aí que a gente conseguiu através de muita luta, né? Da comissão, dos movimentos sociais e diversas outras pessoas também que abraçam a causa. Doutora Caroline, a gente gostaria também de saber, até a sugestão de telespectadores que entrarem em contato aqui com o Bom Dia Mirante. Por exemplo, nós já mostramos aqui nos telejornais da TV Mirante pessoas sendo discriminadas, né, no atendimento em loja, restaurante. Então, as pessoas enviam perguntas dizendo, querendo resposta. Nenhum estabelecimento pode recusar atender uma pessoa baseado em preconceito? Não, nenhum estabelecimento pode recusar com base nesse fundamento, né, de a pessoa ter alguma orientação sexual diferente da heterossexualidade. Nesses casos, temos, inclusive, o próprio crime de homofobia, que pode estar abarcando nessas situações de discriminação. Outra questão também que os telespectadores têm perguntado é sobre o casamento homoafetivo. Cartórios de todo o Brasil não podem se recusar à celebração, né, de casamentos civis de casais do mesmo sexo ou deixar de converter em casamento a união estável homoafetiva? Sim, inclusive teve um julgamento no nosso Supremo Tribunal de Justiça, né, que equiparou as uniões homoafetivas às outras uniões heterossexuais. Então, não deve haver nenhum tipo de diferença no tratamento, no atendimento, em relação a direitos. Pessoas LGBTs e pessoas heterossexuais devem ter os mesmos direitos, né? Então, deve ser respeitado, sim, a união estável e o casamento de pessoas LGBTs. Doutora, outra questão também, na semana passada se falou muito sobre a adoção de crianças e os casais homoafetivos. Como pode ser a adoção de crianças para casais homoafetivos? Também é uma pergunta que chegou aqui ao Bom Dia Mirante. É uma pergunta bem interessante porque até um tempinho atrás também a gente tinha outra legislação. E essa legislação exigia, né, que fosse duas pessoas para adotar uma criança. E hoje a gente não tem exigência de duas pessoas, uma pessoa só pode fazer adoção, e duas pessoas, mesmo que sejam do mesmo sexo ou sexos diferentes, pode realizar também esse procedimento de adoção normalmente, tá? Não tem nenhum tipo de limitação quanto a isso.
Outra questão, o Bom Dia Mirante ontem falou sobre a pensão por morte para trabalhadores da iniciativa privada. Hoje nós já falamos para os trabalhadores que são servidores, né, do Estado. Então, essa pergunta chegou aqui sobre a questão dos benefícios previdenciários de pensão por morte e auxílio reclusão também valem para casais homossexuais? Nesse contexto, existe a necessidade de comprovação dessa união, então precisa realmente ou de um contrato de união estável, um documento que comprove que existia, né, essa união. A previdência privada, ela exige outros tipos de documentos também na comprovação, de repente a pessoa é dependente de um plano de saúde, então tem diversas formas para você estar comprovando essa união, tá? Para fins de benefício previdenciário. Doutora Caroline Ferraz, a senhora é integrante da Comissão de Diversidade e Gênero da OAB Maranhão. Além da OAB Maranhão, onde a pessoa pode procurar o atendimento jurídico gratuito? A comissão, ela atua nessa assistência jurídica, né, gratuita e voluntária para pessoas LGBTs. Contudo, temos também outras instituições que trabalham também na defesa da população LGBT. Por exemplo, o Centro de Defesa da Defensoria Pública também atua de forma gratuita no atendimento de pessoas LGBTs que sofreram algum tipo de violência, algum tipo de crime, né, por conta de sua orientação sexual. Temos também o Comitê da Diversidade, que foi criado recentemente no Tribunal de Justiça, que também pode ser acionado nessas situações, né, que a pessoa procura a efetivação dos seus direitos. Temos a criação recente, no ano de 2021, do Observatório de Políticas Públicas LGBTQI+. Então, esse observatório, ele tem a finalidade de levantar dados de violências e crimes cometidos com cunho LGBT-fóbico, a fim de realmente cobrar políticas públicas, cobrar efetivação de políticas públicas, porque a gente sabe que, além de ter lei, além de ter norma, a gente precisa também dessas políticas públicas para realmente conseguir atingir essas pessoas, conseguir assegurar essas pessoas. Doutora, é importante essa data, né? 28 de junho. O que representa, então, essa data, 28 de junho? Nós estamos antecipando aí um mês, porque as perguntas chegaram e a gente faz prestação de serviços e a gente quer esclarecer os telespectadores e telespectadoras que enviam as perguntas. Mas a data é 28 de junho. Fale dessa data. Isso. Essa é uma data que representa o orgulho LGBTQI+, representa um contexto, né, que aconteceu nos Estados Unidos, de um espaço que era frequentado por pessoas LGBTs e foi uma situação de muita violência. Então, foi um momento, uma data específica que representa essa luta, né, por realmente estar no espaço, de você poder frequentar bar, de você poder frequentar espaços públicos sem isso ser um motivo de você sofrer violência. Então, por isso é que a gente levanta essa bandeira do orgulho LGBT. Além dessa data, também é importante ressaltar uma data que é o dia 17 de maio, esse mês, né, que a gente comemorou também o Dia Internacional contra a Homofobia. Na data de 17 de maio de 1990, foi retirado, né, da lista de doenças o termo homossexualismo da OMS, então esse termo não é utilizado mais, é um termo que antigamente era utilizado para se referir a essa doença, e hoje utilizamos apenas o termo homossexualidade, para se referir às pessoas que se relacionam com outra pessoa do mesmo sexo. É importante, homossexual não se usa mais, se usa homossexualidade, é isso? Explique aí para o telespectador poder entender e compartilhar essas informações. Perfeito, Soares. Homossexualismo não existe, era um termo utilizado erroneamente para se referir a uma doença, mas essa doença ela foi retirada dessa lista da OMS. Então, hoje só utilizamos o termo homossexualidade, é o termo correto a ser utilizado. Então, me explique aí, eu falei aqui ainda há pouco, baseado na ciência, nas informações, sobre intersexual. Explique melhor para o telespectador entender, então, essa questão do intersexual. No caso do intersexual, existe, além da questão da orientação sexual, que é por quem você se sente atraído sexualmente e afetivamente,
Então, vamos supor uma mulher que se relaciona com outra mulher. Essa mulher tem uma orientação sexual específica. No caso dos intersexuais, a pessoa desde o nascimento, ela nasce com, com uma mudança biológica, né? Então, ela pode nascer com um órgão sexual feminino e masculino. Então, existe essa questão biológica também. E a pessoa, quando ela crescer, ela vai ter a possibilidade de escolher se ela se identifica mais como mulher, como homem, ou com outro tipo de gênero, né? Então, existe essa situação. Por isso que o termo é intersexual, porque ele está entre os dois gêneros, os dois sexos. Doutora Caroline, a gente só tem a agradecer a senhora, então, pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Mirante. Muito obrigado. E dia 28 Muito volte obrigada. para esclarecer mais ainda. Tenho certeza que outras perguntas vão chegar para o dia 28 de junho. Muito obrigado. Excelente dia para vocês.